Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu demorei para fazer esse vídeo que tanto me pediram vídeo sobre ovo. Já fiz alguns vídeos falando sobre proteína animal, falei sobre peixes, frangos, sobre carnes, aqui aliás está o link desse vídeo. Mas realmente eu confesso que eu empurrei um pouquinho com a barriga para falar sobre ovo, porque além de ser um vídeo muito polêmico, é um vídeo que vocês vão ver que ao final de tudo que eu vou explanar aqui, não vai ficar claro se é bom, se é ruim, quantos por dia, quando comer, porque as informações que nós temos em relação ao ovo, ao consumo de ovos, elas são muito divergentes, tá? E assim, ok, é normal e natural ter divergência em informações sobre certos alimentos. Porém, muito mais do que divergência, o ovo ele passou por fases, dentro da nutrição, o ovo transitou entre fases que realmente levaram ele a amplitudes muito distintas, Primeiro, o ovo ele foi demonizado como um alimento, Deus o livre comer ovo, E talvez o principal responsável por esse processo de demonização do ovo foi Ancel Keys, em 1953, o pai da teoria lipídica. Então a teoria lipídica, que foi uma ilusão, Ancel Keys distorceu estudos, ele fez uma distorção de estudos, ele estava analisando o porquê que a espécie humana começou a infartar, O infarto não era algo comum e do nada começou a ter infarto, e Ancel Keys, então, ele estudou os 21 países no mundo que mais tinham infarto e ele estudou a alimentação desses 21 países porque ele acreditava que ali iria encontrar então uma alimentação rica em gordura e ele acreditava que a gordura era a causa do infarto. Depois de anos estudando e não tendo essa relação estabelecida, ele não viu essa relação do consumo de gordura com o infarto, então ele manipulou esse estudo e ele pegou os poucos países que ele viu que tinham essa relação, ele lançou um estudo que aterrorizou o mundo. Então as pessoas estavam assustadas e pararam de consumir abacate, pararam de consumir ovos, pararam de consumir oleaginosas, como castanha, nozes, porque estavam achando que comer gordura era o que estava matando. Então, nesse momento, o ovo ele foi proibido em consultório. Todo paciente que tinha lá um colesterol um pouco alto, o cardiologista mandava parar de consumir ovos. Isso durou algumas décadas e depois que nós passamos a entender um pouco melhor sobre a realidade do infarto, Estudos mostraram como que se forma uma placa de ateroma numa artéria, como é que a artéria é entupida. E aí a gente entendeu que nada tinha a ver com o colesterol de forma isolada. Então, 2009 foi um ano onde um estudo maravilhoso foi publicado, um estudo que avaliou mais de 100 mil infartados durante 8 anos nos Estados Unidos, e ali se avaliou os exames desses infartados, E a gente viu que a imensa maioria, inclusive, estava com o colesterol normal. Alguns estavam com o colesterol normal porque tomavam medicamento para baixar colesterol. Outros não, outros tinham colesterol normal, sem medicamento, mas o fato é, mesmo 80% dos pacientes estando com o colesterol normal, eles infartaram. Então não é só o colesterol. E aí então começou um novo entendimento sobre infarto e hoje a gente sabe que esse depósito de gordura nas artérias, essas placas de ateroma nas artérias, elas são oriundas de um processo inflamatório que acontece nas artérias e aí sim o colesterol vai lá e deposita, mas ele deposita porque inflamou. E o que inflamou não foi o consumo de gordura, o que inflamou foi o consumo de carboidrato simples, carboidrato refinado, Ou seja, farinha, açúcar, é isso que gera a inflamação do infarto. Então, desde que esse entendimento passou a ser mais claro, a gente começou a estudar novamente,
agora com outro foco, com outro olhar, e viu que a gordura boa, ela é necessária para o corpo, porque é da gordura que a gente produz hormônios esteroides, né? Então assim, a progesterona, a testosterona, o cortisol, androstenediona, estrogênios, dehidroepiandrosterona, pregnenolona, todos os hormônios fundamentais para o corpo, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, o colesterol é importante, colesterol é necessário. Além do mais, membranas celulares são formadas por colesterol. Então, como é que eu vou dizer que colesterol é ruim? Colesterol é ruim quando ele está oxidado e quando este corpo está inflamado. Então, esse é um novo conceito. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube, mostrei para vocês um livro chamado O Mito do Colesterol. Está aqui o livro, escrito por Stephen Sinatra, o primo do Frank Sinatra, né, um grande cardiologista. Não o Frank Sinatra é um grande cantor. Stephen Sinatra, um grande cardiologista, estudioso dos lipídios, do colesterol, das doenças isquêmicas, e ele então escreveu esse livro onde ele foi muito feliz em desmistificar essa questão toda que eu falei até agora, né? Essa questão da gordura. Eu fiz essa breve introdução porque é impossível falar sobre ovo sem que a gente fale sobre a aceitação do ovo pela nutrição nas diversas décadas, né? Então, desde 2009, com esse novo movimento de entender que o colesterol é necessário, é fundamental e que ele não é o vilão, aí o ovo saiu daquela zona de acusação, né, onde ele era realmente demonizado, e o ovo ele foi para cima de um pedestal e ele passou a ser endeusado. Então o ovo ele recebeu títulos, né, por exemplo, o segundo alimento mais completo do mundo, perdendo apenas para o leite materno. Então muita gente levantou essa bandeira: comam ovos, vocês têm que comer ovos, quanto mais ovos por dia melhor. E aí então ele foi, né, da acusação para um momento onde ele foi inclusive indicado em grandes quantidades em muitos planos alimentares. E aí continuamos estudando e hoje o ovo ele entra, eu acho que numa fase que eu diria mais saudável, né? Porque tudo que é extremo é ruim. Né? Quando você fala, você proíbe ele ali, aquele momento que ele foi proibido, estava errado. E eu também acredito que essa questão de induzir ao alto consumo de ovos também está errado, que é o que a gente vai entender aqui no vídeo de hoje. Tá? Quero também deixar claro, porque eu leio muitos comentários que as pessoas fazem abaixo dos meus vídeos, eu vou falar do ovo hoje aqui meramente como um alimento, né? Como desmembrar os nutrientes do ovo, o que isso pode trazer para o consumo do corpo. E eu não vou entrar em detalhes de energia etérica, né? Será que o ovo ele deve ser consumido porque lá dentro existe uma vida, né? Dentro do ovo existe uma vida em formação, que vai sair um pintinho, uma galinha. Então a gente sabe que existem diversas formas de pensar, né? Existe o veganismo, que é uma cultura, né, onde não aceita o consumo de alimentos que tenham vida e de forma alguma aqui a gente vai julgar se a pessoa acha que o ovo não deve ser consumido por questões realmente associadas à energia etérica do alimento. Não é isso que está em pauta. Inclusive eu vou até me abster aqui de falar sobre isso. Tá? A minha escolha alimentar, eu não vou deixá-la transparecer aqui, eu vou tentar ser o mais neutro possível para que a gente fale do ovo sobre aspectos nutricionais, somente isso, tá? Mas já que eu peguei esse gancho e falei sobre essa questão de que dentro do ovo existe uma vida em formação, quando a gente entende isso, começa a ficar mais fácil de entender por que ele é tão completo nutricionalmente, né? Porque ele é um alimento riquíssimo em proteínas, em aminoácidos, em vitaminas, em minerais. Por quê? Porque pensa, se desse conteúdo do ovo vai surgir uma vida, nossa, para formar uma vida,
você tem que ter diversas estruturas, né? Então é por isso que o ovo ele acaba sendo considerado um alimento no ranking, né, do valor nutricional, ele está lá em cima, realmente perdendo para o leite materno. Por quê? Porque para formar uma vida tem que ter uma diversidade nutricional muito grande. E isso tudo a gente encontra dentro do ovo. Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre as partes do ovo e o que compõe cada parte. Todo mundo sabe que existe a gema, que existe a clara, mas nós vamos começar aqui falando sobre a casca do ovo, a estrutura mais externa do ovo, composta por carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Aliás, isso daqui faz com que tenha uma estrutura muito parecida com a do osso humano, né? Por isso que é tão resistente a casca do ovo. E também eu tenho uma estrutura muito similar ao colágeno, que é uma estrutura colágeno, que é uma mucina, só que é uma mucina que, por ter essa característica de mucina, eu já vou dar a primeira dica para vocês aqui falando de ovo. Não é interessante lavar o ovo para guardar na geladeira, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso porque é mais higiênico, né? Lava o ovo, bota na geladeira. Mas molhar essa estrutura tira um pouco da barreira protetora que existe para evitar a contaminação do ovo. Não é interessante fazer essa higiene com água. É legal que o ovo seja guardado e lavado somente antes de usar, tá? Isso é uma coisa interessante em relação à casca. Óbvio que eu estou sendo aqui muito detalhista, porque a probabilidade de você contaminar, infectar um ovo só por lavar, ela é muito pequena, mas ela existe, né? Então, sempre que possível, não fazer essa higiene, não botar o ovo na água para guardar ele na geladeira. E falando sobre clara e gema, vamos já desmistificar aqui uma outra crença que existe sobre ovos. Se você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas acredita que na clara você tem mais proteínas do que gema, que a clara tem mais proteína que gema. Isso é uma verdade? Não é. Se você pegar 100 gramas de clara de ovo, você vai ter aqui 11 gramas de proteína. E se você pegar 100 gramas de gema do ovo, você vai ter 16 gramas de proteína. Então, onde é que você tem mais quantidade de proteína? Você tem mais quantidade na gema. Lógico que clara e gema têm proteínas completamente diferentes, que têm funções completamente diferentes no corpo. Isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Tá, Samuel, mas por que as pessoas então falam que tem muito mais proteína na clara? Porque no ovo você tem muito mais quantidade de clara do que gema. Então, ok, um ovo conterá mais proteína na clara, na parte da clara, do que na parte da gema por não estar numa relação de igual para igual, né? Aqui a gente tem muito mais e aqui a gente tem menos, tá? Mas é importante entender que a gema carrega sim proteína, tem uma quantidade muito grande. Muitas pessoas associam que ovo é igual a albumina e que a albumina só tem na clara, então a clara é a parte proteica do ovo. E não é, são proteínas diferentes, a gente vai entender isso aqui agora, tá? Vamos começar então falando um pouco sobre as proteínas da clara, que é um colóide. A clara aqui, ela é uma forma de colóide. E como eu disse antes, a gente sempre associa a clara à proteína albumina. E que está certo, mas o que a gente tem que falar no vídeo de hoje é que não existe um único tipo de albumina. Existem isoformas diferentes de albumina, mas que todos eles são aminoácidos interessantes para o que o corpo precisa, né? Os aminoácidos que o corpo utiliza para formar
outras estruturas, quando a gente avalia isso, a albumina carrega uma amplitude de aminoácidos muito interessante. E vamos começar aqui então com a mais abundante de todas, que é a ovoalbumina. Ovoalbumina, que representa 50% da proteína da clara. Ela é uma fosfoglicoproteína. O que isso quer dizer? Quer dizer difícil aqui. Fosfoglicoproteína. Significa que é uma proteína rica em fósforo. Ela faz processo de quelação e ela é termossensível. O que isso significa? Termossensível. Ela é uma proteína sensível ao calor. Ela desnatura, ela sofre processo de desnaturação quando ela é aquecida. Ela muda a isoforma dela. O que é isso, né? Ela vai mudando de primária, secundária, terciária. A gente usa isso como classificação de proteínas, né? Quanto à estrutura molecular da proteína. Mas mesmo mudando a isoforma, ela não compromete a absorção e também não compromete a função, tá? Então é importante entender sobre a ovoalbumina, que ela tem essa questão de oferecer mais fósforo, ela sofre uma modificação estrutural quando ela é aquecida, porém, isso não tira o poder nutritivo dessa proteína. Segunda proteína mais abundante aqui é a conalbumina. Conalbumina, que representa 12% da proteína da clara. O que a gente tem para falar aqui de importante sobre a conalbumina? Algo não muito legal. A conalbumina, ela que faz a quelação do ferro. O que significa quelação do ferro? Quando se liga no ferro, ela diminui o poder do corpo de absorver ferro. Então aqui para uma paciente, por exemplo, que está tratando uma anemia ferropriva, ferropênica, já não fica tão interessante o consumo de muito ovo, porque a conalbumina pode interferir nessa absorção de ferro, tá? Isso é o que a gente tem para falar aqui, o que é importante, o que chama atenção da conalbumina. Outra proteína aqui é a ovomucoide. Vamos botar aqui no quadro. Ainda falando de clara, tá, gente? Estamos ainda estratificando as proteínas da clara. Aqui, ó. Ovomucoide, que representa 11% das proteínas da clara. Ovomucoide é uma glicoproteína. É a mais resistente ao calor. Ela não desnatura ao calor. E ela tem aqui uma parte que eu diria que é positiva e uma parte negativa. Qual é a parte positiva, negativa da ovomucoide? Ela diminui a tripsina, a ação da tripsina, que é aqui a enzima que ajuda a fazer a digestão das proteínas animais. Olha que coisa contraditória. Eu estou consumindo uma proteína animal e nela existe uma proteína que diminui a ação da enzima que faz a digestão da proteína animal, né? Então é assim, é estranho, mas a tripsina ela é inibida com essa proteína do ovo. Porém, tem a parte boa, que ela é rica em ligações de sulfeto. Então ela é abundante em ligações SS, né? Isso aqui é uma ligação de sulfeto que é importantíssimo para formar proteínas que usam enxofre. Algumas proteínas do corpo, para se formar, precisam de enxofre. Usam enxofre para isso. E essas ligações sulfeto são ligações que ajudam a formação dessas proteínas, tá? Então tá aqui a participação boa da ovomucoide. Lisozima é outra proteína da clara, corresponde a 3%
lisozima, 3%. E aqui, para quem é gourmet e gosta de fazer receitas com clara em neve, tá aqui a principal proteína responsável por fazer aquela espuma. Quando você bate a clara em neve, aquele processo de bater, né, ele permite a entrada de gás carbônico naquele processo. E a ovoglobulina, que a gente vai falar dela depois, a ovoglobulina e a lisozima são as responsáveis por dar essa textura da clara em neve, tá? O que é interessante aqui, ó? Por que a gente está falando de liso, né? Liso vem de lise e lise vem de quebra. E essa proteína recebe esse nome aqui, lisozima, porque ela tem a capacidade de quebrar a membrana bacteriana e membrana fúngica de bactérias e fungos, né? Levando à morte bacteriana e à morte fúngica, e por isso que ela é considerada uma boa proteína quase que antibiótica, né? Ela tem uma ação protetora de fungos e bactérias, por isso o nome. Interessante isso, né? Pena que é pouquinho, representa pouco da clara do ovo, mas está ali, está presente e tem função. Ovomucina, outra proteína da clara, ovomucina, não tenho muito para falar sobre ela, a não ser que é uma glicoproteína, termorresistente também, resiste ao calor, não existe mudança de estrutura quando aquecida, termorresistente. E vamos falar sobre a ovoglobulina. Ovoglobulina, uma das últimas proteínas da clara, que tem a função de espessante. Aqui é a proteína espessante, né? Que, como eu disse, quando bate a clara em neve, quem dá aquele tom espessante é a mistura da ovoglobulina com a lisozima. E para terminar a clara do ovo, a lista das proteínas que estão na clara do ovo, vamos falar sobre a avidina, que essa aqui tem uma peculiaridade legal de falar dela. A avidina, quando consumida no ovo cru, porque a avidina some quando você aquece o ovo, tá? Quando consumida no ovo cru, ela faz uma ação quelante, ela faz uma quelação da vitamina B7. Qual é a vitamina B7? É a biotina. E a biotina hoje é muito usada para tratamentos de melhora de cabelo, porque a biotina é fundamental para melhorar o manto lipídico do folículo piloso aqui do cabelo, onde cresce o cabelo. Então, esses suplementos para cabelo, fórmulas para cabelo, sempre carrega biotina. Só que então, a avidina, quando consumida o ovo em forma crua, principalmente no estômago, existe o efeito quelante da biotina, diminuindo aqui então o efeito da biotina. Isso é curioso, porque quando a gente lembra do fisiculturismo no old school, lá os tempos do Arnold Schwarzenegger, existem alguns documentários dos fisiculturistas onde eles consumiam ovo cru, faziam umas batidas e chegavam a colocar ali 10, 12, 15, consumiam 15 ovos crus por dia. Por quê? Porque eles queriam a albumina, né? Queriam essa proteína do ovo. Naquela época nem existia whey protein, né? Esse tipo de suplemento como é oferecido hoje. E esse consumo cru do ovo, ele levou à calvície em muitos fisiculturistas. Obviamente que existe o efeito dos anabolizantes, né, que também podem levar à calvície, a própria creatina, mas a creatina nem se usava naquela época, né? A creatina é um aminoácido, que eu já fiz um vídeo aqui sobre creatina, e ela pode aumentar o DHT, que é a dehidrotestosterona, e pode fazer cair cabelo também. Mas naquela época não se usava creatina, se usava muita clara do ovo, muito ovo cru, e existia esse efeito calvície em muitos dos fisiculturistas. Então, essa contando um pouco sobre a história, né? É uma curiosidade interessante sobre a avidina que está na clara do ovo. Chega de falar de clara, agora a gente vai apagar o quadro aqui e falar um pouco sobre as proteínas
da gema, que não tenho grandes informações para falar sobre elas. A gente vai inclusive listar aqui só as principais. Vamos falar sobre a gema e começar com a fosvitina, que é uma proteína que tem um efeito também de quelação de ferro, tá? Então aqui, ó, essa proteína, ela se liga no ferro consumido na dieta e diminui a absorção de ferro pelo paciente, né? Pelo consumidor do ovo. Uma coisa interessante é que quanto mais velha a galinha for, a galinha que bota esse ovo, menos quantidade de fosvitina eu vou encontrar, tá? Então aqui tem uma relação direta com a idade da galinha também e a concentração de fosvitina. Tem a lipovitelina, que o próprio nome dela já diz, ela é uma lipoproteína, e a livetina. Aqui eu coloquei as 3 principais proteínas que você encontra na gema, né? Lembrando que o que eu disse antes, a gema contém mais proteína, mais quantidade de proteína do que a própria clara do ovo. Bom, legal, mas o ovo é só proteína? Não. Eu comecei falando sobre proteínas porque quando a gente fala de ovo, as pessoas associam diretamente a questão proteica do ovo, né? Então a gente falou sobre as proteínas, mas a gente também tem a questão nutricional, outros nutrientes que encontramos no ovo. Aqui a gente tem altas concentrações de colina e que todo mundo sabe, associa a colina à melhora de performance cognitiva, tá? Por quê? Porque eu preciso de acetilcolina para poder ter o meu cérebro trabalhando a meu favor em relação à memória, concentração, poder de foco, né? Então, eu vou ter aqui a formação da acetilcolina usando a colina que não tem só no ovo, né, gente? Por favor. Mas o ovo tem abundância de colina. Apenas por curiosidade, quem faz aqui essa junção da acetil com a colina é S-adenosilmetionina. Isso aqui é encontrado como um suplemento, o SAMe. O SAMe, ele está na parte do ciclo intermediário da metionina. Metionina é um aminoácido, né? Quando você come metionina, a metionina ela vai sofrer um ciclo hepático, que tem que transformar isso em cisteína. Então começa com metionina, termina com cisteína. E no meio desse caminho eu tenho S-adenosilmetionina. Então isso aqui é todos os suplementos para memória, os bons suplementos para memória, os chamados nootrópicos, eles têm um pouquinho de SAMe lá dentro, porque o SAMe é que vai formar a acetilcolina. Também eu tenho as outras formas, né, de colina. Existe a fosfatidilcolina, que vai estar sendo responsável por reformar a membrana da célula, né? A membrana da célula aqui, ela precisa estar fortalecida. E a fosfatidilcolina faz parte de um dos principais elementos aqui para reforçar a membrana celular, melhorando as trocas que existem entre a célula e a parte extracelular, né? Aqui o tempo todo eu fico tendo trocas, né? Elementos que entram, elementos que saem, e a fosfatidilcolina ela melhora essa performance da membrana celular. Sobre a colina, depois vocês me lembrem aqui que eu vou ter que falar especificamente sobre a colina e intestino, porque é óbvio que a gente vai falar sobre intestino nesse vídeo. Vou botar aqui para eu não esquecer, ó. Fica a colina aqui como tema de casa. Antes de acabar o vídeo eu tenho que voltar para esse tema. O que eu encontro no ovo também? Eu encontro vitamina B7, eu encontro a biotina. Então, apesar de eu ter aqui a presença de uma proteína na clara do ovo, que é a avidina, que eu acabei de falar, que diminui a absorção de biotina, talvez eu tenha aqui no ovo biotina para compensar esse efeito quelação, né? Mas tem biotina no ovo. Eu tenho aqui luteína e zeaxantina,
que são vitaminas conhecidas, bem assim desse jeito, as duas juntas, zeaxantina, conhecidas por melhorar a saúde do olho, prevenção de catarata senil, tá? Existem alguns tipos de catarata. A senil, que é a catarata do idoso, né, do processo de envelhecimento, ela é prevenida pela luteína e pela zeaxantina. E olha que legal, né? Como é que eu comecei esse vídeo? Eu comecei falando que dentro do ovo eu tenho material genético, eu tenho nutriente, eu tenho tudo para formar uma vida que tem olhos, né? O pintinho não tem olho, a galinha não tem olho. Então talvez eu encontre aqui muita luteína, muita zeaxantina, porque é fundamental para esse desenvolvimento desse pintinho, tá? Mas aqui é interessante entender porque existem suplementos que são vendidos nessa relação aqui, luteína, zeaxantina, ômega 3 e vitamina A, que é o quarteto para melhorar a saúde do olho e prevenir a zeaxantina. Para prevenir a catarata, né? São esses 4 elementos. Aqui eu já tenho 2 deles. E eu tenho também a vitamina A no ovo. Eu tenho, né? O retinol. Eu tenho o retinol aqui, né? Que vai se transformar em vitamina A. Aqui, ó, retinol, que é a vitamina A. Tem um grupo de vitaminas chamadas de vitaminas lipossolúveis, porque elas só são solúveis na gordura. Tem que ter a presença da gordura para absorver elas, tá? Essas vitaminas são 4. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Dessas 4, eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho a vitamina A, eu tenho a vitamina E como antioxidante, um belo antioxidante, e eu tenho a vitamina D. D3. E uma das coisas importantes aqui é que as vitaminas lipossolúveis, por serem todas lipossolúveis, elas podem competir umas com as outras no processo de absorção. E, incrivelmente, a gente encontra a relação dessas 3 vitaminas no ovo numa relação de não competição. Olha que interessante. Não existe competição, existe absorção total dessas vitaminas que estão no ovo por ter uma relação inteligente aqui já prontinha. Além de proteína no ovo, tem aminoácido já na forma pronta? Claro que tem bastante aminoácido. Vamos falar sobre eles aqui, vamos listar. Ó, aminoácidos que encontramos no ovo. BCAA vai vir para cá, na listinha do que a gente tem que relembrar depois. O que é o BCAA? É um complexo de aminoácidos de cadeia ramificada, que são 3. É a leucina, a isoleucina, e a valina. Valina, são os 3 aminoácidos que compõem o BCAA. Outro aminoácido que eu tenho aqui, L-tirosina, L-fenilalanina, eu tenho a metionina e o triptofano. Para que serve aqui cada um? Bom, triptofano, já fiz diversos vídeos mostrando que ele vai se converter em 5-hidroxitriptofano e vai se converter em serotonina. Então, olha aqui, ó, serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, tá aqui. Metionina, acabei de falar aqui no vídeo, né? A metionina sofre processos de transformação, ela se transforma em S-adenosilmetionina, que tem essa questão aí de potencializar a formação da acetilcolina para melhorar a memória. S-adenosilmetionina vai se transformar em S-adenosilhomocisteína, que vai se transformar em cisteína, que vai se transformar em cistationa e que vai se transformar em cisteína. E para que serve a cisteína? Serve para se juntar com outros 2 aminoácidos, a glicina e o ácido glutâmico, e aí forma então a glutationa, que é um super antioxidante potente contra o câncer, preserva a parte mental, né? Então,
eu preciso da metionina para chegar até cisteína para poder formar a glutationa. Olha a importância desse aminoácido aqui. E esses dois aqui, eu vou falar junto deles, tá? Não, juntos e separados. Primeiro, tirosina. Tirosina é o aminoácido que dá estrutura para a formação dos hormônios tireoidianos, dos hormônios T4 e T3. Então eu formo T4 e T3 com a tirosina. Tirosina e fenilalanina também são estruturas que formam a dopamina, outro aminoácido responsável pela sensação de felicidade, de bem-estar, né? Junto com a serotonina. Então olha aqui, ó, tirosina e fenilalanina, eu vou formar dopamina, a tirosina eu vou formar hormônios da tireoide. Olha a importância desses aminoácidos todos. Gente, eu volto a falar, tá? Isso tudo está no ovo, mas isso tudo não é exclusividade do ovo. Isso tem em diversos alimentos, tá? Eu estou só destrinchando aqui para que vocês entendam tudo que eu posso encontrar no ovo. E a gordura, Samuel? Porque a gente sabe que ovo tem gordura, é lógico que tem. E a gente vai falar disso agora, né? Da gordura, o ácido esteárico e o palmitato. Então aqui, ó, tem ácidos saturados, que é o ácido esteárico e o palmitato, que é gordura do ovo. Tem também ômega 9. Olha aqui, ó, o ômega 9 é um ômega anti-inflamatório. Por quê? Porque ele ele estimula uma interleucina chamada interleucina 10, que tem efeito anti-inflamatório. Só que o ovo também tem o ômega 6, que é o ômega inflamatório. Tá? O ômega 6 ele induz a inflamação, ele estimula a cascata inflamatória. Então a gente tem que ter também esse cuidado, né? Que as gorduras do ovo predominam as gorduras boas, mas contém o ômega 6, tá? Quanto eu tenho de colesterol numa gema de ovo? Eu tenho algo entre 300 a 370 miligramas de colesterol. Existem gemas que têm até 370 miligramas de colesterol. Quando a gente para avaliar o quanto eu preciso de colesterol para o corpo, né? A gente olha o exame lá, eu preciso de 200 miligramas de colesterol. Então, se eu fosse fazer uma análise simplista, horas, um ovo já atende ao quanto de colesterol que eu precisaria para o meu corpo, né? Porém, não é tão simples assim, porque eu não posso fazer essa afirmação, né, de que o colesterol que foi ingerido automaticamente vai ser utilizado. Não. Aqui eu tenho que avaliar capacidade de digestão, capacidade de absorção, capacidade de transporte do colesterol, capacidade de receptor. O colesterol tem que ter um receptor, né? Então é muito complexo esse universo do colesterol e também eu tenho que entender que não é porque eu talvez comi um pouquinho a mais de colesterol que automaticamente eu vou aumentar o meu colesterol, porque o corpo ele tem uma capacidade de controle, de autocontrole, né? Por exemplo aqui, ó, quer ver? Digamos que eu consumi mais gordura do que eu deveria e o meu colesterol ele aumentou. Tá, o que pode acontecer aqui? Onde é que eu também consigo depositar colesterol? Eu consigo depositar colesterol na bile. A bile, que é produzida na vesícula biliar, ela transporta grande quantidade de colesterol, tá? Então, o corpo, quando o colesterol aumenta, ele pode, se o corpo está reguladinho, ele bota mais colesterol na bile. Outra coisa, como eu já disse, o colesterol ele vai se transformar em hormônios esteroides, que são hormônios fundamentais para o corpo. Então eu vou transformando esse colesterol
vou utilizando ele para as diversas funções que o corpo humano precisa, né, onde ele usa gordura. Então, isso é importante, né, porque eu não posso fazer esse cálculo simples, né, ter essa visão muito simplificada de que comi gordura já aumentou no sangue, se aumentou no sangue vai formar ateroma. Não, né? O ateroma ele só vai ser formado quando eu tiver o colesterol no sangue de forma oxidada. Oxidada, né? O colesterol tem que ser oxidado para poder formar um ateroma. Porém, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o novo momento do ovo e o que a ciência traz de atualização sobre esse alimento, e vocês vão entender por que lá no início desse vídeo eu falei, nós vamos terminar o vídeo de ovo e a gente não vai ter uma resposta clara do consumo, de como ele pode ser consumido ou não, tá? Por quê? Vamos voltar aqui então ao que eu prometi para vocês, vamos falar sobre a colina. O que a gente sabe com tanto estudo feito em cima do intestino, o intestino hoje considerado o segundo cérebro do corpo? A gente sabe que a colina, ela é maravilhosa, assim como eu falei para vocês, né? Forma acetilcolina, fosfatidilcolina, tudo isso, fundamental. Porém, se eu tenho colina num intestino com disbiose, se nesse intestino aqui a colina está passando e esse intestino ele é doente, para quem não sabe o que é disbiose, pelo amor de Deus, assistir toda a nossa playlist aqui sobre intestino, tá? Se a colina está no intestino com disbiose, existe uma enzima chamada TMA-liase, e essa enzima, ela descarboxila a colina, ela transforma a colina em TMA. O que significa TMA? Trimetilamina. Então a colina é transformada em trimetilamina se este intestino não estiver saudável. O que pode fazer o intestino não estar saudável? Se você consome açúcar, se você consome lácteos, se você consome amendoim, consome trigo, né, glúten, você vai gerando uma disbiose intestinal. Se você é estressado, pessoas ansiosas, pessoas estressadas também geram um processo de disbiose, e aí então a colina começa a sofrer uma transformação em trimetilamina. Tá, e o que isso pode implicar? Trimetilamina no fígado, agora aqui a gente vai desenhar um fígado. Fígado. Aqui no fígado existe uma enzima chamada FMO, flavina monooxigenase. Flavina, né, de riboflavina, vitamina B2, ou seja, uma enzima dependente de vitamina B2 que transforma, aqui no fígado, eu transformo trimetilamina em óxido de trimetilamina, TMAO. A TMAO é muito conhecida como TMAO. E a TMAO, ela já está dizendo, o sujeito que está com isso aqui aumentado, ele está mal. Por quê? Porque a TMAO, o óxido de trimetilamina no fígado, vai inibir duas enzimas do complexo citocromo P450, que é um complexo de enzimas que faz metabolismo hepático. Tem diversas enzimas que fazem parte do citocromo P450. Só que duas delas aqui, uma chamada CYP7A1 e a outra chama CYP27A1. CYP27A1. Essas duas enzimas, elas são anuladas pela ação da TMAO. Então, olha que louco. A colina que entrou no intestino e tinha tudo para favorecer o corpo, se esse intestino estiver em disbiose, a colina agora vai se transformar em TMA,
trimetilamina. Essa trimetilamina vai viajar até o fígado, vai sofrer uma ação pela flavina monoxigenase, uma enzima que vai oxidar a trimetilamina em óxido de trimetilamina, que vai inibir duas enzimas do fígado, CYP7A1 e CYP27A1. Samuel, por que eu tenho que saber isso? Por que eu quero saber de CYP7A1, CYP27A1? Qual é a função da CYP7A1 e da CYP27A1? Elas trabalham no transporte reverso do colesterol. O que é o transporte reverso do colesterol? Elas retiram o colesterol do sangue, jogando para a bile, jogando para hormônio, controlando os níveis de colesterol, evitando o processo de ateroma, de infarto. E quando eu inibo elas, eu inibo esse transporte reverso, aumentando o colesterol no sangue, e agora a coisa ficou maluca. Porque 50 anos atrás se associava o consumo de ovo ao aumento do colesterol. E a gente viu que isso era uma mentira. Não necessariamente comer gema aumentaria o colesterol. E agora a gente volta a falar que sim. Mas não é porque existe excesso de colesterol na gema, e sim porque a colina do ovo pode se transformar numa amina biogênica que vai lá no fígado estimular a oxidação, transformar em temal e bloquear o transporte reverso do colesterol. Então agora o ovo volta para o cenário de uma possível alteração de colesterol. Mas viram que não é porque tem colesterol no ovo, e sim porque tem uma disbiose intestinal. E que se não tivesse essa disbiose intestinal, isso tudo aqui não iria acontecer. Apenas a título de curiosidade, a trimetilamina liase é uma enzima que transforma não só a colina em trimetilamina, transforma também a carnitina, que é o aminoácido encontrado na carne vermelha. Então, tudo isso que eu contei para vocês não é exclusividade da colina, tá? Isso é colina e mais carne vermelha, ovo e carne vermelha, né? Colina e carnitina podem fazer essa bagunça toda, aumentando o risco de infarto. Ah, então a carne aumenta o infarto, o ovo aumenta o infarto? Não, a disbiose aumenta o infarto. Se você tiver com a disbiose e consumir esse tipo de alimento em abundância. Tanto é, gente, que hoje, que a gente já viu que prescrever estatina para os pacientes, né, para baixar o colesterol não tem funcionado, eu vou trazer para vocês uma super novidade, assim, ó, coisa que está em andamento, estudo que está em andamento, tá? Muitos estudos estão pesquisando remédios inibidores da trimetilamina liase para inibir essa enzima, para parar de converter carnitina, colina em trimetilamina. Existem classes de medicamentos que estão em estudo, tá? São estudos que não foram concluídos. Eu acredito que muito em breve nós vamos ter resultados muito satisfatórios sobre isso. Apenas para elucidar aqui, um dos medicamentos é o 3,3-dimetilbutamol. Essa substância está sendo estudada para inibir a trimetilamina liase. Fluor, metilcolina é outra classe, está em estudo. Iodometilcolina é outra classe. São 3 classes das que eu sei que estão sendo estudadas para inibir a trimetilamina liase. Bom, falamos de disbiose, por que eu deixei aqui no quadro BCA? Porque aí vem outra coisa que eu tenho que avaliar. Eu contei para vocês que o BCA ele é um complexo de aminoácidos de cadeia ramificada que contém leucina, isoleucina e valina. E a gente vai falar aqui então da leucina.
Eu já fiz um vídeo aqui sobre BCA, para quem quiser assistir. E a leucina, ela é um aminoácido que estimula a via de uma proteína chamada mTOR, que é uma proteína de crescimento. A gente quer estimular mTOR em quem? No atleta que precisa de hipertrofia, melhorar a massa muscular. Então, por isso que a gente usa BCA durante o treino. Por isso que a leucina, ela é a menina dos olhos dos estudos de nutrição esportiva. É interessante aumentar a leucina, legal. Só que essa via da mTOR, ela também pode ser uma via perigosa, porque o excesso de mTOR pode ser mitogênico, pode ser cancerígeno, pode ser inflamatório, se eu não estou com o meu corpo em recuperação de treino, né? Aquela pessoa, o sedentário com mTOR aumentada, ele não tem via de sinalização para hipertrofia, ele nem treinou. E quando eu falo em quantidade segura de leucina, eu estou falando aqui de 2 ovos, tá? Então o que os estudos mostram? 2 ovos inteiros já atingem uma quantidade de leucina máxima para o consumo daquele momento. Eu não falei 2 ovos para o dia, eu falei 2 ovos naquele momento. Então você consumiu ali uma refeição, vai comer ovos, botou 3, 4 ovos, você já está colocando leucina demais. Tá? E a leucina demais também tem interação em outro hormônio que é a insulina e por isso que pode dar acne. Então, excesso de leucina igual a acne. Aí você vai ver porque que no meu vídeo de acne eu abordei a questão ovo como um alimento acneico. E, por último aqui, e não menos importante, a albumina, a clara do ovo, vamos falar da clara do ovo, ela é um alimento que não é raro, aliás, é muito comum desencadear processos alérgicos, porque quando chega no estômago, a ativação da produção de ácido clorídrico no estômago pode ser por várias vias, né? Pode ser pela via da acetilcolina, mas também pode ser pela via da histamina. Eu já falei aqui, eu já fiz um vídeo sobre gastrite e nesse vídeo sobre gastrite eu expliquei isso. A clara do ovo, ela pode acionar a produção de ácido clorídrico pela via da histamina, que é uma via de alergia, de processos alérgicos, né? Processos que são liberados pelas células do mastócito. O mastócito libera histamina e isso gera uma alergia. Então é muito comum. No meu consultório, eu confesso para vocês que eu tenho que tirar o ovo dos meus pacientes quando eu faço um programa de detox por 30 dias, que eu pego pacientes com refluxo, com queixas intestinais, né, com disbiose intestinal, que representa 99,9% dos pacientes que me procuram têm disbiose. Então eu tiro o ovo sim no primeiro momento para que eu possa melhorar essa reação, essa possível reação alérgica que pode estar sendo desencadeada pela clara do ovo. A clara do ovo é muito mais alergênica do que a gema do ovo, tá? Então, mas eu tiro o ovo num todo, né? Por quê? Porque se esse paciente eu estou suspeitando de disbiose, eu tenho na gema que eu tenho mais colina. Então também tiro a gema para aquela colina não ser transformada em trimetilamina no intestino do meu paciente. Então é importante, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, pelo menos tirar o ovo, né? Eu confesso para vocês, eu não me sinto bem comendo ovo, eu não como ovos, eu tenho uma digestão eu tenho um estufamento da minha barriga quando eu como ovo, então assim, não faz parte da minha alimentação, tá? E o que a gente tem que abordar aqui também é a questão da onde veio esse ovo. Quando eu fiz o vídeo sobre proteínas animais e eu falei sobre o peixe, eu falei para vocês, da onde vem esse peixe? Esse peixe veio do cativeiro? Esse peixe veio de pescado? Por quê? Porque me importa muito o que alimentou o peixe, como ele viveu num cativeiro, né? E aqui é a mesma coisa, eu tenho que pensar, esse ovo, ele é um ovo de granja? Ou ele é um ovo de galinhas criadas soltas, né? Galinha caipira
ou o que a gente chama hoje de ovo orgânico. Pode ser caipira, pode ser orgânico, não é bem a mesma coisa, mas o ovo orgânico, ele já é um ovo de uma galinha que foi criada solta, ciscando, né? Ciscando milho, ciscando soja. Esse também é um problema, porque quando eu falo do ovo de granja, é um ovo de uma galinha estressada, criada trancada, que dormiu muito pouco, que recebeu ração energética. É um ovo que não é interessante. Muito mais ômega 6 nesse ovo, excesso de ômega 6, ele pode se tornar um ovo sim inflamatório, tá? Agora, esse ovo que foi uma galinha que foi criada solta, é um ovo que sim, vai ter esses alimentos benéficos em muito maior quantidade. Só que ele comeu um ovo, a galinha comeu um milho geneticamente modificado, comeu uma soja geneticamente modificada. O que está sendo levado de conteúdo de material genético para esse ovo, a gente não sabe, né, muito bem. Porém, é óbvio que esse ovo orgânico ou caipira é infinitamente superior ao ovo de granja. Por isso que ele também é mais caro, né? Então, se você for escolher colocar ovos na tua dieta, você precisa primeiro de um nutricionista que esteja atualizado sobre nutrigenômica, sobre nutrigenética, para te prescrever na hora certa, na quantidade certa. E você tem que saber que vale a pena pagar um pouco mais pelo um ovo que não carregue excesso de ômega 6, que não carregue fator de indução de inflamação, tá? É importante a gente diferenciar isso. Ai, meu Deus, Fernando, falei tudo sobre ovo? Acho que não. Acho que eu podia ficar até amanhã falando sobre os pormenores, mas eu acredito que a informação que eu trouxe hoje, ela é fundamental para entender um pouco mais sobre esse alimento, entender em que paciente ele pode ser benéfico, em que paciente que ele pode ser maléfico. E, como eu disse, eu acho que a gente está num nível da ciência relacionada à nutrição que já não deveria mais ser aceitável uma pessoa não ser instruída por um profissional atualizado e competente para falar sobre alimento. Né? Acho que essa coisa assim de escolher o próprio cardápio, o que vai comer, o que vai almoçar, o que vai usar de lanche, muitas vezes pode estar trazendo algum prejuízo para a saúde e a pessoa pode não saber. Então procura um nutricionista que estude, que busque a ciência, que esteja atualizado em nutrigenômica. Essa é a palavra-chave, né? Saber o que o alimento causa de impacto no genoma, no gene humano. E para finalizar esse vídeo, acho importante a gente falar sobre a consistência, né? O cozimento. E aí, já entendi que ovo cru não é legal. E será que quanto tempo de cozimento? O que a gente sabe é que nem 8 nem 80, tá? O ovo cru, então ele tem a questão da avidina. O ovo cozido demais também não é interessante. Então, o ovo aqui, ideal, seria aquele ovo chamado com gema mole, né? Ou o ovo pochê, famoso ovo pochê. Aquele ovo que foi cozido, mas não foi cozido ao extremo. Bom, pessoal, com isso eu encerro esse vídeo de ovo. Peço desculpas por ter demorado demais para fazer esse vídeo e também desculpas por ter feito um vídeo tão longo. Mas eu queria explicar tudo para vocês sobre os prós e os contras, para que você possa então também tomar sua própria decisão aí, se quer incluir isso como um alimento ou não, tá? Gostou do vídeo? Por favor, dá um likezinho, compartilha isso, principalmente com aquele teu amigo que parece um lagarto, que come ovo de manhã, ovo no almoço, ovo de tarde. Não está inscrito no meu canal ainda? Se inscreve aqui no meu canal. Abaixo desse vídeo também existe um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo toda semana, gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Também convido você a seguir meu Instagram, onde eu também trago mais conteúdo sobre saúde para melhorar a vida de vocês. Fica aqui o meu muito obrigado.